Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus que estamos aqui. Graças a Deus que nos permitiu, com todas o cansaço, dificuldades, com todo o que passa, né, na semana, né? O peso da semana. Mas estamos aqui para louvar o nome do Senhor, bendizer a Ele e aprender da sua palavra que nos alimenta, que nos sustenta, que nos segura de pé, que nos dá a sustentação, obrigado, filha, de seguir adiante. Amém, irmãos? Eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem bíblica, Salmo 137. É bastante bonito esse salmo, esse início do 1 ao 6, tanto quanto poético, né? Mas o contexto, o sentido é bem contrário à beleza da poesia desse salmo. Vamos ler e a gente vai falar um pouquinho. Salmo 137, o versículo 1 ao 6. Diz assim: sentado na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Umas traduções falam salgueiros que haviam ali, né? Aqueles que nos levaram como prisioneiros, mandavam que cantássemos. Eles diziam: cantem para nós as canções de Sião. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Que nunca mais eu possa tocar harpa se esquecer de você, ó Jerusalém. Que nunca mais eu possa cantar se não lembrar de você, se não pensar em você como a maior alegria da minha vida. Pai, estamos diante da Tua palavra, eu peço a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia nesta hora, a ajuda, a unção do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a vida de cada coração, de cada mente que aqui está, para que nós possamos, ó Deus, estar disponíveis, abertos a aprender a Tua palavra, a ser alertado pela Tua palavra, a ser consolado pela promessa que há na Tua palavra. Ó Deus, venha de encontro ao coração, a necessidade, o anseio, ó Deus, o coração que precisar, ó Deus, faça segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, de acordo a cada necessidade dos Seus filhos. Eu me coloco diante de Ti nesta hora, pedindo que o Senhor me use, ó Deus, poderosamente para ministrar a Tua palavra e somente a Tua palavra, e que o Teu nome seja glorificado nesta noite. Amém e amém. Para sentar, amados. Irmãos, o texto que lemos falam que o povo de Israel, eles estavam sentados às beiras dos rios, e o povo pediam para eles, lá na Babilônia, que cantassem as músicas lá de Sião. E eles falavam: olha, como nós podemos cantar um hino ao Senhor, se nós estamos em terra estrangeira? Como podemos cantar ao Senhor se estamos aqui presos, naquele lugar, na Babilônia, asilado ali? E eles, ao mesmo tempo, eles fazem uma declaração, o seguinte: olha, que nunca mais eu possa tocar harpa, se esquecer de você, ó Jerusalém. Que nunca mais eu possa cantar, se não lembrar de você, e se não pensar em você como a maior alegria da minha vida. Eles falavam isso para Jerusalém, porque Jerusalém, irmãos, significava casa de adoração. Jerusalém é onde estava o templo do Senhor, era a presença de Deus, era o altar de Deus que estava em Jerusalém. E eles, mesmo naquela condição de estarem ali asilados, de serem sido levados à força, e a gente precisa entender o contexto da história. O povo de Israel, sempre que desobedecia a Deus, Deus permitia que eles trilhassem por caminhos, onde aqueles próprios caminhos que eles trilhavam, ia levá-los a serem castigados pelos os inimigos. Deus permitia que assim acontecesse, e nesse exílio da Babilônia não foi diferente, porque Deus havia anunciado que iria acontecer, e por desobediência do povo de Israel, eles então foram levados cativos para a Babilônia. Não somente foram levados cativos, eles foram levados os mais novos, os fortes, os que podiam trabalhar,
os mais inteligentes e os idosos. As mulheres grávidas, os jovens que não trabalhavam ainda ficaram para trás e foram terrivelmente dizimados. As mulheres eram partidas, mulheres grávidas eram tiradas da criança no meio da rua, os velhinhos eram mortos, a cidade foi destruída, o templo foi destruído, e Jerusalém passou por uma coisa terrível por desobedecer a Deus, por não ouvir a voz do Senhor, porque várias vezes, através do profeta, Deus havia anunciado para Jerusalém, para se achegar até Deus, para arrepender, porque o juízo viria, e assim eles não fizeram o que Deus pediu, mandou que fizessem, então foram levados cativos. E lá no cativeiro, lá onde já estavam pagando pelo pecado que cometera, eles têm essa posição, que o crente, o cristão, nós nunca podemos perder, ainda que pelas nossas falhas, ainda que pelas nossas fraquezas, ainda porque circunstâncias diversas na nossa vida, nos levar por lugares que não são os que Deus permitiu para nós, há uma semente plantada no nosso coração, nós nunca podemos esquecer do nosso Deus, jamais podemos esquecer de Deus, jamais. Tem uma música que fala: quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Irmãos, essa deve ser a condição nossa. Nós devemos orar e falar assim: Senhor, se por acaso, que não é o que eu quero, mas se eu afastar de Ti, que lá no meu consciente, ou no meu inconsciente, lá no fundo do meu coração, não deixe apagar a chama do amor que eu tenho por Ti. Davi, quando Davi pecou, Davi estava agora em pecado. Deus, com certeza, não estava satisfeito com Davi, mas Davi, ele tinha medo de perder a presença de Deus, o que ele já tinha perdido. Sabe, ele tinha medo, e ele falou: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Irmãos, essa é uma condição do cristão, essa é uma condição nossa, não que isso vai nos satisfazer, falar assim: olha, eu posso me desviar, eu posso esfriar, eu não vou esquecer de Deus, tá bom. Não é assim. Jamais tente, a Bíblia fala para a gente a fugir da aparência do mal. Não queira esfriar, não queira afastar de Deus. Fala assim: olha, eu posso afastar, mas eu não vou esquecer de Deus. Jamais queira isso para a sua vida, porque o preço pago é muito, muito, muito alto. E aqui agora está ninguém menos que o próprio povo de Deus, irmãos. As tribos de Israel, o povo de Deus, o povo da promessa, estavam sendo cativos, estavam em terras estrangeiras, não tinha como adorar a Deus, não tinha o templo, não tinha alegria para cantar, suas harpas penduradas, mas eles falavam: olha, não podemos esquecer da casa do Senhor, nós jamais podemos esquecer de Jerusalém, do lugar de adoração, que seque o paladar, que eu perca a destra da minha mão direita, mas eu não posso esquecer de Jerusalém. Eu não posso esquecer do Deus que me salvou. Eu não posso esquecer daquele que enviou o teu Filho amado Jesus Cristo. Hoje estou falando para nós. Aquele que enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Jamais nós podemos esquecer isso. Ainda que esteja frio, ainda que esteja afastado, jamais podemos esquecer disso. E o crente, o cristão, ele tem essa ajuda do Espírito Santo, né? O Consolador, aquele que nos alerta, aquele que nos dá um clique, que nós precisamos voltar quando estamos fora do propósito do Senhor, distanciado de Deus. Paulo, ele fala aos Coríntios, e eu quero que os irmãos prestem bem atenção, porque o foco dessa mensagem minha aqui, que eu quero levar na nossa mente hoje, é que essas coisas aconteceram com o povo de Deus. São coisas que acontecem com a igreja do Senhor. Às vezes a gente está ministrando e está sem a impressão que está falando daqueles que estão lá fora, né? Não, irmãos, é para nós. A Bíblia foi escrita para nós. Esses exemplos são para nós. É o que Paulo
fala aos 1 Coríntios 10, presta bem atenção que Paulo fala, irmãos, falando para a igreja, eu quero que vocês lembrem o que aconteceu com vossos antepassados que seguiram a Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho como seguidores de Moisés. Eles foram batizados na nuvem e no mar. Ou seja, eles experimentavam a mão de Deus. Eles estavam debaixo da proteção de Deus. E aqui fala todos eles. Eles beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, a rocha que era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles. E por isso eles morreram no deserto. Quem morreu no deserto, irmãos? O povo de Deus. Povo da igreja, vamos usar igreja hoje, né, que é o termo de hoje. O problema é com a igreja, o problema é conosco. Quem corre risco? Pastor Edson, Pastor Masi, irmã Alessandra, a irmã Silvia, a Rosilda, Ida, todos nós corremos esse risco. E aí Paulo fala nisso aqui, olha, como alguns deles adoraram. Ok. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para nós. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo os fins dos tempos. Paulo deixa bem claro que tudo que passou no deserto, a gente fala, nossa, mas aquele pessoal era incrédulo, né? Deus fez isso, Deus tirou água da rocha, Deus abriu uma... E eles ainda murmuraram. Irmãos, nós somos do mesmo jeitinho. E ele fala, olha, tudo aconteceu como exemplo para vocês. Tudo aconteceu como aviso para vocês. A situação do povo de Israel que estava lá na Babilônia. A situação daquele povo, do povo aqui que Paulo está falando, do deserto. Aqueles que ficaram no deserto não receberam a terra prometida, não chegaram até Canaã. É o povo de Deus, é a mesma igreja de Deus que nós estamos aqui hoje. Nós temos que ter esse aviso, como a palavra de Deus está falando, para nós não cairmos na mesma situação. A Bíblia fala da mulher de Ló, que Deus mandou os anjos para tirar eles de lá, e os anjos tiraram ele daquela cidade, porque ia destruir a cidade. E a Bíblia diz que os anjos pegaram eles pelas mãos, e tiraram pelas mãos andando. E preste atenção, irmã Silvia, ela estava debaixo da proteção de Deus. Deus foi para libertar aquela família. Deus tirou eles antes de destruir. E ela, de mão dada com o anjo, olhou para trás, desobedeceu a ordem do Senhor. Irmãos, ela estava debaixo da proteção de Deus. Ela estava coberta, ela tinha um anjo seguro na mão dela. E ela desobedeceu ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Ela virou uma estátua de sal. Ou seja, ela nunca mais cantou. Ela nunca mais fez a obra do Senhor. Ela nunca mais se movimentou. Ela nunca mais respirou. Ela nunca mais adorou. Por quê? Porque desobedeceu, mesmo estando com a mão segurada com o anjo. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para que nós não ficamos como a mulher de Ló, estagnados, parados, sem conseguir adorar, sem louvar, sem fazer a obra, sem mover, em inércia. Pararmos, deixar de fazer a obra de Deus por desobediência. E todos nós somos tentados uma hora ou outra a desobedecer a ordem do Senhor, a não ouvir a ordem do Senhor, a não obedecer os mandados do Senhor. E tal como os 3 exemplos que eu citei, o pessoal que foram cativos na Babilônia, os irmãos que morreram no deserto, ou até mesmo a mulher de Ló, que mesmo de mãos dadas com o anjo desobedeceu ao Senhor, nós estamos sujeitos a passar por isso. Por isso Paulo fala, olha, isso aconteceu como aviso para vocês. Isso aconteceu como exemplo para vocês. Não faça tais coisas. Não faça tais coisas. Paulo, quando ele adverte Timóteo, ele fala, olha Timóteo,
Os sinais dos tempos é terrível, vai ser terrível. Os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, e vai dando uma lista, irmãos, que é tudo que nós vemos aí fora, de problemas e de situações. E ele fala assim, mas tu, porém, permanece naquilo que você tem aprendido. Irmãos, se nós quisermos ser vacinados contra esses problemas, contra a chance de cair, contra a chance de nos esfriar, a chance de nos tornar uma estátua de sal, paralisado, nós precisamos prestar atenção naquilo que nós temos aprendido desde a nossa meninice, que são as sagradas escrituras que nós temos aprendidos. Nenhum de nós pode se excusar, nenhum de nós pode falar, eu não sabia, porque nós somos ensinados, nós aprendemos, a palavra do Senhor ela é ministrada, os avisos são dados, como Paulo avisa os irmãos aqui, olha, os nossos antepassados, eles beberam da mesma água, eles foram batizados na mesma fonte, eles estavam debaixo da mesma nuvem, eles estavam cobertos pelo Senhor no deserto, mas eles desobedeceram, mas eles murmuraram, mas eles não acreditaram, por isso ficaram para o deserto. Isso aconteceu como um aviso para nós. Paulo deixa bem claro isso. O grande mistério, a grande esperança que nós temos é que Deus está sempre pronto para ouvir a oração do seu povo. Deus está sempre pronto para ouvir o clamor do seu povo. E nós temos uma percepção que Deus nos ouve porque nós estamos sofrendo. Quando estamos passando por uma luta, nós apresentamos aquela luta nossa para Deus como se fosse a razão dele nos abençoar. Irmãos, Deus ele é movido por adoração. Deus não é movido por sofrimento nosso, até porque na maioria do sofrimento nós procuramos nós mesmos ou não evitamos, ou de alguma outra forma, mas a Bíblia diz que nada vem além daquilo que nós podemos suportar. Não estou falando aqui que Deus não se importa com o sofrimento dos outros, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a Bíblia fala para nós chegarmos diante do Senhor com louvor, adoração e ação de graças. Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão, eles não estavam lá, ó Senhor, tira nós daqui, porque nós estamos... Não, eles estavam louvando ao Senhor. Sabe, a atitude de louvar a Deus. Aí vem a questão, quando nós clamamos a Deus por um problema, depende da forma que nós clamamos, se vamos receber ou se não. Se esse clamor é em forma de murmuração, é em forma de cobrar de Deus, de nos tirar daquela situação, dificilmente, eu acredito que nós iremos receber. Dificilmente. Jó foi o homem mais testado, provado. E Deus recuperou tudo que ele tinha, porque ele não murmurou contra Deus. Ele não blasfemou contra Deus. Ele continuou adorando a Deus. Moveu o coração de Deus somente com a nossa adoração. É o meio, é a forma de nós atingirmos a Deus, de nós chegarmos até a Deus. E agora aquele povo estava ali. Eles tinham perdido tudo o que eles tinham. Eles tinham perdido a sua cidade, a sua proteção. Eles tinham perdido o bom nome que tinha. Eles tinham perdido os muros, que era a proteção daquela cidade. Eles tinham perdido o templo de adoração a Deus, o altar de adoração a Deus, tudo eles haviam perdido. Mas eles não tinham perdido a esperança de um dia voltar a Sião, de um dia voltar a Jerusalém, de um dia voltar a adorar ao Senhor. E mais, eles fazem como um voto ainda. Olha, se eu esquecer, que me seque o paladar. Se eu esquecer que a minha destra, a minha mão direita, não tenha mais essa habilidade que tem, um propósito no coração deles. E a Bíblia diz que os vizinhos agora, o povo olhava para Jerusalém, irmã Silvia, como a desolada, a cidade destruída, a sem valor, a desprotegida, porque os muros haviam sido derrubados. Jerusalém agora era blasfemada. Aqueles que antes iam visitar, passavam visitando e tinha como a cidade de adoração, a cidade a ser vista, hoje zombava de Jerusalém. Por esse motivo, por essa razão, de que agora estava toda destruída, e o povo de Deus estava lá na Babilônia preso. Mas a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. E o profeta Jeremias, ele no
No capítulo 31, ele profetiza para o povo de Israel, que estava na Babilônia, e eles falam assim: olha, parem de chorar e enxugue as suas lágrimas. Tudo o que você fez pelos seus filhos será recompensado. Eles voltarão à terra do seu inimigo. Sou eu, o Senhor, que está falando. Há esperança para você. Há esperança, sou eu que estou falando, há esperança para você no futuro. Os seus filhos voltarão para casa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Irmãos, há uma garantia para a nossa vida, para a vida do cristão, que são as promessas de Deus. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus, elas não vencem, elas não passam, elas estão de pé, independentemente de qualquer coisa, elas estão de pé. E existem promessas de Deus que, ainda que nós saímos da presença do Senhor, ainda que nós não estamos fazendo aquilo que Deus requer que nós façamos, ela está de pé. A hora que nós quisermos voltar, ela está de pé. O amor de Deus, ele está pronto para nós recebermos o amor de Deus. O perdão, a graça de Deus, a hora que o ser humano, a hora que a pessoa que caiu, quiser voltar e clamar ao Senhor, esta é a hora, ele recebe de volta essa salvação, esse perdão de Deus. Lembra da passagem do filho pródigo? Perdeu, saiu de casa, gastou tudo, mas a Bíblia diz que quando ele volta, ele queria ser simplesmente um empregado, mas o seu pai corre, abraça, coloca um anel no seu dedo, recebe como filho. Os filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, e Deus jamais nos desampara. Então, aquele povo estava naquela situação, aquele povo estava no cativeiro, mas o Senhor agora, ele faz uma promessa para eles, e ele promete restaurar Jerusalém, ele promete de mudar o destino daquele povo, ele promete mudar o futuro daquele povo, mediante o coração que eles tinham, mediante as promessas que eles fizeram. Olha, aconteça o que acontecer, que acabe nosso paladar, que eu perco tudo, mas eu jamais esquecerei de Jerusalém, jamais esquecerei da presença de Deus. Irmãos, eu falo às vezes aqui que a vida do crente e a vida do descrente, da pessoa que não crê em Deus, elas são idênticas em todos os sentidos. O crente sofre acidente, o descrente sofre acidente, o ímpio sofre acidente. O ímpio tem câncer, o crente tem câncer. O ímpio perde filhos, o crente perde, enfim, todas as coisas são idênticas, todas as coisas. Mas a única diferença, e que faz toda a diferença na nossa vida, é que nós temos uma esperança. Sabe, aquele povo de Israel, mesmo sendo cativos, ele tinha a esperança que o Senhor ouviria o clamor deles. Eles tinham a esperança que um dia eles se encantariam, que um dia eles iam louvar com as suas harpas, com os seus instrumentos. Amados, que jamais nós possamos perder essa esperança, que o Senhor um dia vai mudar a nossa história, que um dia Ele vai ouvir a nossa oração, que um dia Ele vai ouvir o clamor, que um dia Ele vai atender o desejo da nossa vida. O problema é que nós somos muito imediatistas, nós queremos as coisas para hoje, nós queremos ver o resultado imediato. A gente parece que só quer plantar alface, que planta e com 60 dias já produziu e pronto, já tirou o resultado. Mas existem plantas, irmãos, existem sementes que são dezenas de anos para produzir. E muitos dos nossos sonhos, muitas das orações que nós fazemos, muitos dos desejos que nós temos, possivelmente nós não vamos vê-los concretizarem. Mas e daí? Irão concretizar. Sabe, é no tempo de Deus. E eu falava que esses dias, parece que foi quinta-feira passada, a forma que Deus ele tem uma forma que não dá para entender, pastor. Eu falei aqui sobre a família, né, que ele chama Abraão para fazer a família. Aí chama Abraão, velho, a mulher velha. A mulher ainda era estéril ainda, aí demoram 20 anos para ter um filho.
Aí quando tem um filho, o filho vai casar com 37 anos. Por que não foi 18? 37. Isaac, né? Aí tem Jacó. Jacó fica em casa, Jacó arruma uma briguinha com o irmão dele lá e sai. Eu pensei que tinha, era novinho o cara quando saiu. Eu pensei que era 13, 14 anos. Que Jacó briga com Esaú. Era 77 anos. Agora, por que esse tempo? Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Tempos são processos. Tempos, estações mudam. Sabe, se Deus precisa de você para 2060, nem 2060 que Ele vai te usar. Não adianta espernear, querer que é 26, querer que é 27. Não, Ele precisa de você em 2060. Sabe, a sua oração, o seu desejo é para a igreja de fé, você ser abençoado em 2028. Vai ser em 2028. Porque Ele é Deus, Ele controla todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Então nós somos muito imediatistas. Esse povo ficou 70 anos lá. Sabe, mas quando chega a hora, Deus muda céus e terra em nosso favor. Quando chega a hora, as coisas, tudo vira em favor da gente, em favor daquilo que nós queríamos. Vai entender, a gente não entende o que acontece conosco. A gente não entende por que passou as situações, porque certas coisas acontecem, mas Deus tem propósito em todas as coisas na vida do ser humano. A nossa vida, se nós entregamos nas mãos do Senhor, ela é com propósito que agrada ao Senhor. Há um propósito, há uma determinação, há um tempo que é Deus que marca. É Ele que é Senhor, é Ele que sabe, é Ele que domina todas as coisas. E aí vem o salmista no Salmo 20 e fala assim, olha, uns confiam em carros de guerra, outros nos seus cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós levantaremos e ficaremos firmes. Nós ficaremos firmes porque nós esperamos no Senhor. Sabe, irmãos, essa certeza, essa firmeza, nós precisamos gravar ela no nosso coração, na nossa mente, no nosso HD, em qualquer coisa. Escrever em pedras, olha, Deus é o nosso Deus, e as promessas dele não falham, Deus não muda, Ele não mente, Ele está de pé, Ele pode restaurar, Ele pode mudar, Ele pode tirar, Ele pode colocar, Ele pode fazer, Ele pode desfazer, Ele pode abençoar, Ele pode amaldiçoar, Ele é Deus, Ele é Deus. E quantos de nós estão com os muros derrubados? A proteção da saúde já falta. Outros, a proteção da imigração. Nós estamos aqui vivendo um momento terrível. Sabe, o medo que o pessoal, os irmãos que não têm legalização estão passando, estão sem proteção. Os muros da proteção caíram. Outros, os muros da fé, os muros do relacionamento. Tem pessoas que estão com alguma área, e todos nós, não é? Tem pessoas, todos nós tem. Sabe, hoje a minha mãe está passando mal. Enfim, cada um tem alguma coisa que precisa ser restaurada. Mas o Senhor fala, olha, estanque o seu choro, enxugue as lágrimas, levante a sua cabeça, porque o Senhor vai restaurar, Ele pode restaurar, Ele pode mudar, Ele pode transformar. Enxugue as suas lágrimas, tudo que você fez pelos seus filhos será recompensado. Eles voltarão à terra do inimigo, sou eu o Senhor quem está falando. Há esperança para você no futuro. Os seus filhos voltarão para a sua casa, sou eu quem está falando. E aí vem o Senhor, no Isaías 62, e Ele proclama a glória de Jerusalém. E Ele fala, olha, eu vou ler alguns versículos, veja como o Senhor fala, Ele fala assim, olha, por amor de ti, Sião, não guardarei eu a minha paz, e por amor de Jerusalém eu não irei descansar, até que a sua justiça resplandece como a aura, e a sua salvação como tocha que arde. E os gentios, presta atenção, antes eles viam e chamavam Jerusalém de cidade desolada,
cidade destruída, cidade desprotegida. Agora ele fala assim, olha, e os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E tu serás chamada por um novo nome, o qual a boca do Senhor pronunciará. Tu também serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do Deus Todo-Poderoso. Tu não serás mais chamada de abandonada, nem a tua terra será nunca mais desolada. Contudo, tu serás chamada Resfizebá, e terra de Beulá, porque o Senhor se deleita em ti, e tu terás marido. O versículo 12 fala assim, olha, e te chamarão povo santo, os remidos do Senhor, e tu serás chamada, procurada, uma cidade não desamparada. Ou seja, o Senhor vai restaurar os seus muros, o Senhor vai mudar a sua história. Você agora será vista, você será visto, meu irmão, como um vencedor, como alguém que teve a vida restaurada, a família restaurada, a saúde restaurada, a área espiritual, o emocional restaurado, as barreiras, os muros que estavam caídos, os muros que foram destruídos pelas agruras da vida ou pelas nossas próprias falhas. Nós temos um Deus que trabalha em nosso favor. Nós temos um Deus que olha para nós com amor de misericórdia. Nós temos um intercessor, nós temos um advogado fiel que dá a última palavra a nosso respeito. Nós temos um Deus que vai enxugar de nossos olhos todas as lágrimas, mas nós não podemos esquecer desse Deus da nossa salvação. Nós não podemos esquecer da adoração a Ele, quer seja o que aconteça, quer seja o que não aconteça, devemos sempre adorar e glorificar o nome do Senhor. Eu falava que o significado de adoração, não sei se foi na escola dominical, adoração é quando a gente abre mão de tudo que toda a nossa expectativa, coloca de lado e começa a glorificar o nome do Senhor. Adorar ao Senhor quando tudo está bom, isso não é adoração. Falar obrigado porque está respirando, não, isso também não é adoração. Isso é reconhecimento, isso é educação. Adoração é quando faltar tudo, você lembrar que Ele já te deu muito antes. Você lembrar que Ele cuida de você, que você está vivo, de pé. Isso é adoração. Jó, quando perdeu tudo, a Bíblia diz que ele prostrou e adorou a Deus. Isso é adoração. Adoração é aquela viuvinha que pegou tudo que ela tinha e jogou aquela moedinha e colocou aqui. Isso é adoração. Adoração é a mulher que pegou o pouquinho de trigo que ela tinha para fazer um pão para comer e morrer, e deu o profeta de Deus para cumprir a ordem do Senhor. Isso é adoração. Então, esse povo, ainda que eles haviam pecados, ainda que eles estavam por determinação de Deus naquele lugar, mas eles adoraram a Deus no fundo do seu coração. Olha, que nos perca o paladar, ou seja, que eu nunca mais sinta gosto de nada, que eu não consiga pegar mais no microfone se eu esquecer do Senhor, se eu esquecer de Jerusalém, se eu esquecer da adoração ao Senhor, se eu esquecer do templo do Senhor. A sua vida, a minha vida, foi feita para o louvor, para a glória, para a honra do nome do Senhor Jesus. Todas as outras coisas são passageiras, são efêmeras, são naturais. A essência é que nós devemos sempre lembrar do Criador, sempre lembrar do nosso Salvador, sempre lembrar daquele que nos tirou do mundo de pecado, nos tirou de um mundo terrível, onde eu jamais, talvez não estaria aqui, mas o Senhor me salvou, o Senhor te salvou, e Ele cuida de você. Hoje talvez você possa não ter alegria para cantar, hoje talvez você não consiga nem tocar a sua harpa, mas há uma esperança de Deus para você, há uma palavra de Deus para você. Enxugue as lágrimas dos seus rostos, pare de chorar, levante a sua cabeça, porque o Senhor é contigo, Deus é contigo, e Ele vai te levantar, Ele vai honrar, Ele vai reparar os muros da sua vida, e você será chamada bênção, você será chamada abençoada, você será chamada restaurada, você será chamada curada, você será chamada abençoada, porque o Deus Todo-Poderoso jamais esquece dos seus filhos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.